Obrigado, Francisco. Muito obrigado, Francisco. Obrigado também, Johnny, Eduardo Peçanha e todos os irmãos aí do bairro de Fátima que estão promovendo essa comemoração do aniversário da Nova Jerusalém. Dando sequência ao assunto que foi apresentado hoje, ao tema que foi tão bem apresentado pelo pastor Eduardo, que falou sobre as quatro igrejas ou as quatro dispensações, não é? As quatro eras que existiram nesse planeta, nós vamos falar que ao final de cada uma dessa igreja, ou de cada era, ou de cada idade que existiu neste planeta, sempre ocorreu um juízo, que foi quando o Senhor fez uma visitação à raça humana. Esse termo também é empregado. É são eventos espirituais que precedem o juízo final, visitação. E o juízo, o que é? Em poucas palavras, o juízo é uma separação entre coisas boas e más, entre coisas verdadeiras e falsas, tanto no plano geral quanto no plano individual. Então, sempre ocorreu essa separação ao final de cada dispensação. Mas, pouco antes do fim de cada dispensação, de cada igreja, o Senhor instaura uma dispensação nova, ou uma igreja nova, com os remanescentes daquela que está chegando ao fim. Assim foi no final da igreja antiquíssima, assim foi no final da igreja antiga, da igreja judaica, e assim também está sendo no final da igreja cristã. E é nesse momento que o Senhor está instaurando a nova igreja, chamada a Nova Jerusalém, que será uma dispensação espiritual. É aquela que é mencionada no Apocalipse como a esposa do Cordeiro. E, não sendo uma organização humana, ela está acima das denominações, está acima das questões pessoais, políticas, sociais e mesmo religiosas. Por isso é que ela será a coroa de todas as igrejas, porque ela vai existir no plano da mente das pessoas, principalmente, e depois, então, no plano da vida natural. Mas, além esses juízos no plano geral, existe também um juízo na igreja em particular, na igreja que está dentro de cada indivíduo, pois o Senhor faz o seu advento para cada pessoa. E quando o Senhor vem para a pessoa, o Senhor separa nela os males e falsos, os bens e os veros. Esse é o juízo individual pelo qual todos os homens hão de passar, se não neste mundo, certamente quando deixarem a vida do corpo. E essa palestra está baseada no livro Verdadeira Religião Cristã, 771, em que lemos que a palavra na letra tenha sido escrita por aparências e correspondências, é, em cada uma de suas partes há um sentido espiritual, isso é o que se vê. E no sentido espiritual, a palavra está toda, perdão, e no sentido da letra, a verdade está em sua sombra. Isso foi mostrado no capítulo sobre a Escritura Santa desse livro. Portanto, a fim de que o homem da nova igreja não se transvie como o homem da velha igreja, na sombra em que está, o sentido da letra da palavra, sobretudo a respeito do céu, do inferno e da vida depois da morte, foi aberto pelo Senhor. Então, aprove ao Senhor abrir a vista do meu espírito e assim instruir-me no mundo espiritual e permitir-me não somente falar com espíritos e anjos, e com meus pais e meus amigos, e mesmo com reis e príncipes que tinham terminado seus destinos no mundo natural, mas permitiu-me ainda ver as maravilhas que há no céu e os horrores que há no inferno, e que assim o homem não habita em uma qualquer parte ou lugar ignorado, o homem não esvoaça cego e mudo no ar ou no vácuo, mas o homem vive num corpo substancial, em um estado muito mais perfeito, se ele vai para os bem-aventurados, ou no estado menos perfeito.
Por isso, a fim de que o homem não se enterre ainda mais na opinião sobre a destruição do céu visível, do céu e da terra habitável, e também sobre o fim de todas as coisas, por ignorância ou por naturalismo, e mesmo por ateísmo, que hoje está se espalhando especialmente entre os eruditos, por isso o Senhor mostrou as coisas que há no céu, no inferno e sobre o juízo final. Nós leremos também o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E ainda, no Apocalipse, capítulo 20, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. Uma das revelações mais significativas dos escritos de Swedenborg é a de que o juízo final já aconteceu. E vários relatos existem nos livros ou nos escritos para anunciar ao mundo o modo, as razões, as circunstâncias e as consequências desse evento. Um evento que é esperado com tanto temor e tanta expectação pelo mundo cristão. O Apocalipse e os Evangelhos, especialmente o Evangelho de Mateus, são os livros em que nós vamos encontrar as profecias mais evidentes sobre a consumação do século. A partir daí, do que é dito no Evangelho de Mateus, e a partir de passagens como essa que acabamos de ler no Evangelho de Lucas, e outras instruções que foram dadas pelo apóstolo Paulo, a partir daí é que o mundo cristão formulou a crença a respeito de um juízo final e um hipotético fim do mundo, quando todo o mundo visível, todo o universo irá desaparecer. Sobre isso nós lemos no livro Continuação sobre o Juízo Final, número 3, nós lemos o seguinte: é uma opinião comum no mundo cristão de que todo o céu que vemos e toda a terra habitada pelos homens perecerão no dia do juízo final, e que um novo céu e uma nova terra existirão em lugar daqueles. É uma opinião comum que todos então irão ressurgir de suas tumbas. É uma opinião comum que as gerações e as procriações da raça humana cessarão. E o Senhor irá aparecer nas nuvens do céu, com os anjos, em glória. E, todos reunidos, o Senhor os julgará. Os que tiverem feito bem, para a vida eterna ou o céu. E os que tiverem feito mal, para a morte eterna ou o inferno. Isto está no livro Juízo Final, números 1, 6 e 28. E, além disso, alguns dentre os cristãos acreditam que, uma vez que já foram salvos instantaneamente pela fé e pela apropriação dos merecimentos do Filho, eles já estão livres de qualquer julgamento e que não passarão por juízo nenhum. Não terão que se apresentar diante do trono de Deus, não terão que sofrer o rigor de um julgamento, mas que hão de ser elevados aos céus por causa de sua fé unicamente, sem se levar em conta as obras que praticaram aqui, quer tenham sido elas boas ou más, porque o homem, como eles afirmam, é incapaz de fazer o bem. E é por isso que ele não será salvo pelo que tiver feito, mas pela graça de Deus unicamente. E que Deus não presta atenção às obras da pessoa, mas à fé que ela demonstra. A razão por que o cristão, de modo geral, crê assim,
a respeito da vinda do Senhor, a respeito do juízo final, bem como a respeito de sua salvação, se deve ao fato de ele compreender a palavra de Deus exclusivamente no seu sentido literal. Mas ocorre que, nesse sentido literal, existem muitas afirmações que não podem ser tomadas assim, ao pé da letra, pois são, como os escritos dizem, aparências de verdade. Não são verdades mesmas, não são verdades genuínas. São afirmações escritas simbolicamente, pelo método que nós chamamos de correspondências, e foram escritas para servirem de base, continente e suporte para verdades mais interiores, para verdades espirituais que ali se acham encerradas. E por que essas pessoas se prendem tanto ao pé da letra da palavra? Por isso elas podem ser levadas a várias opiniões. Nós lemos, por exemplo, continuação do Juízo Final 1. Elas podem ser levadas a várias opiniões, de onde nascem tantas heresias. E cada uma dessas heresias é confirmada na palavra. Entretanto, como ainda não se lhes anunciou a existência de um tal sentido espiritual na palavra, e nem mesmo o que é esse sentido espiritual, por isso as pessoas que abraçaram essa opinião a respeito do juízo final são desculpáveis. Elas não têm culpa se a letra da palavra diz assim, e se é assim que elas entendem. Porém, para que essas pessoas possam vir a saber, foi revelado pelo Senhor, e hoje deve ser pregada, a verdade a esse respeito, a saber, que nem o céu visível, nem a terra habitável perecerão, mas que ambos permanecerão. E também que, pelo novo céu e uma nova terra, se entendem não um novo céu visível, não uma nova terra física, mas uma nova igreja, tanto no mundo quanto nos céus. Quando entendemos, então, a palavra segundo esse sentido espiritual, podemos ver que não haveria de ser como é normalmente esperado, como as pessoas comumente pensam. Isto se pode ver pelo sentido interno e poderia ser visto até pelo sentido literal, através de algumas passagens, se fossem entendidas assim como estão. Daí se poderia concluir que a vinda do Senhor para fazer o juízo não poderia ser uma vinda física, nunca. Isto é, não poderia ser uma vinda no mundo material, visível a todos, mas havia de ser uma vinda e um julgamento espirituais. Porque nós lemos no próprio sentido literal, um texto que nós citamos aqui, nós lemos assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Só por essa única passagem de Lucas 17, 20 e 21, o mundo cristão já poderia entender que a vinda do Senhor para efetuar as obras da sua vinda, quer dizer, o julgamento, a instauração do novo céu, da nova terra, não é uma coisa visível, não poderia ser uma coisa visível, porque ele falou, não vem com aparência exterior. Não se poderá dizer, chegou, está aqui, está acontecendo. Por quê? Porque as coisas do reino de Deus se passam dentro dos indivíduos. Por isso que ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Então, só por esse versículo, já era para o mundo cristão esperar algo invisível, sobrenatural, acima dos sentidos. O que o texto do Apocalipse nos fala também sobre o trono branco, diante do qual os mortos foram julgados, e quando foram abertos os livros e o livro da vida, todas essas coisas, então, devem ser compreendidas à luz de uma explicação espiritual, que é encontrada na própria palavra. Quer dizer, são coisas que têm que ser entendidas à luz da palavra mesma, ou à luz da verdade procedente do próprio Deus. E quando nós compreendemos sob essa luz, podemos depois encontrar diversas confirmações
na própria letra das Escrituras, pois a palavra dá testemunho de si mesma. Então, a palavra é entendida pela doutrina e é confirmada pela doutrina. E quando a palavra é confirmada e entendida pela doutrina, não há nela mais contradição alguma. Entendemos, então, que um juízo final ocorre sempre no fim de cada igreja, ou, segundo outra nomenclatura, aconteceu sempre no fim de cada era, ou de cada idade que já existiu neste planeta, porque o processo se deu ou se dá de modo diferente em outros planetas do universo. Então, no final desse processo, o Senhor se aproxima cada vez mais da raça humana. E quando ele se aproxima, dá-se um juízo, que é uma separação entre o joio e o trigo. Porque o juízo final, como nós já dissemos, em poucas palavras, é uma separação entre coisas boas e más, entre coisas verdadeiras e falsas. Nós lemos no livro Arcano Celeste 931 o seguinte: há um juízo final para cada igreja quando ela estiver devastada, ou quando nela não houver mais fé. O juízo final para a igreja antiquíssima foi quando ela pereceu, como na sua última descendência, logo antes do dilúvio. Essa parte já foi bem explicada na palestra do pastor Eduardo. O juízo final para a igreja antiga foi quando o Senhor veio ao mundo. O juízo final também acontecerá quando o Senhor vier em glória. Não que a terra e o universo hão de perecer, mas sim que a igreja perecerá. Todavia, uma nova igreja é sempre ressuscitada pelo Senhor, como no tempo do dilúvio, a igreja antiga, e no tempo do advento do Senhor, a igreja primitiva dos gentios. Assim será também quando o Senhor vier em glória, o que se entende por um novo céu e uma nova terra. Então, continuando, Arcano Celeste 931 diz: semelhantemente acontece também em cada regenerado que se torna homem da igreja ou uma igreja, que, quando é criado de novo, seu homem interno é chamado novo céu e seu homem externo é chamado nova terra. Além disso, o juízo final também acontece para cada homem quando ele morre, pois então será julgado ou para a morte ou para a vida, segundo as coisas que fez no corpo. Arcano Celestes 931. Então, o juízo é uma separação que acontece ao fim de cada dispensação, de cada igreja no plano geral, de cada uma daquelas 4 eras ou 4 idades. E existe um juízo semelhante no final de cada igreja em particular, isto é, com cada igreja dentro de cada indivíduo. Pois o Senhor faz o seu advento para cada um também, separando neles os males e os falsos, os bens e os veros. É o seu juízo individual de que falam os escritos. Por esse juízo, todos os homens hão de passar quando deixarem a vida deste corpo. Todos, sem exceção, devemos passar por esse juízo para uma avaliação de nossas obras. Isto qualquer que tenha sido a nossa fé na nossa vida, porque cada um de nós será julgado segundo as suas obras, não segundo a sua crença. Em nenhum lugar do Velho e do Novo Testamento se diz que seremos julgados pelas nossas crenças, mas pelas nossas obras. Portanto, não há nenhum eleito, nenhum privilegiado cujos males ficarão escondidos sob o rótulo de sua fé, se ele usa a fé para esconder seus males. A palavra é muito clara quanto a isso, em muitas passagens. E concernente ao juízo final no plano geral, as doutrinas celestes nos relatam, em resumo, o seguinte: desde o tempo em que o Senhor esteve no mundo, quando executou o juízo final em pessoa, foi permitido que aqueles que se achavam no bem moral e civil continuassem mais tempo no mundo dos espíritos do que os outros,
e foi permitido que lá eles fizessem habitações. E também, por meio de abusos de correspondências e de fantasias, formar para si céus, por assim dizer, chamados céus imaginários. Mas quando eles se tinham multiplicado ao ponto de começar a interceptar o calor e a luz espirituais em sua descida dos céus para os homens na terra, então o Senhor efetuou o juízo e dissipou aqueles céus imaginários. Isto se efetuou de modo tal que os externos, por onde eles simulavam ser cristãos, foram tirados deles e os internos foram abertos. Então eles foram vistos tais como eram, diabos, e foram lançados no inferno, cada um conforme os males de sua vida. Isso se deu em 1757. De fato, começou no fim de 1756 e continuou no decorrer de 1757. Isso está no livro Juízo Final. Essas coisas foram observadas como aconteceram no mundo espiritual, onde Swedenborg as testemunhou como um repórter, por ordem do Senhor, para que ele pudesse relatá-las e depois publicar esses relatos em livros, o que ele fez um ano mais tarde desse evento. Mas nós compreendemos que muitas pessoas vão achar estranho que, sendo esse tal juízo já feito, como se alega, uma tal separação e uma tal condenação dos males já tendo sido efetuada, por que não se vê os efeitos no mundo natural? Contudo, devemos considerar que estas coisas são espirituais. Elas se processam espiritualmente e, por conseguinte, os seus efeitos não são notados no mundo material, isto é, não são perceptíveis à vista externa, a não ser por meio de alguns sinais. Mas, para o espírito humano, isso é notável sim. Para o estado da igreja na terra, sim, porque houve e haverá mudança depois do juízo final. Houve e haverá uma diferença a partir do juízo final, como nós lemos na obra Juízo Final 73, que diz: doravante, o homem da igreja está no estado mais livre para pensar nas matérias da fé, e assim, para pensar nas coisas espirituais referentes ao céu, porque a liberdade espiritual lhe foi restaurada. Então, esses sinais, ou esses indícios de uma abertura, de uma libertação no mundo espiritual acontecida em 1757, pode ser notado, por exemplo, no começo da era que se chama do Iluminismo na Europa, e quando começou a haver a independência de muitas nações, porque a subjugação, a escuridão, a treva que vinha do mundo espiritual na mente dos homens havia cessado a partir de 1757. É por isso que no mundo começou a haver mais liberdade e mais clareza de pensamento. E é justamente por causa dessa liberdade que as coisas espirituais consequentes ao juízo não podem se manifestar patentemente aos nossos olhos naturais. Porque se assim fosse, nós seríamos constrangidos a crer. Nós seríamos forçados a crer que o Senhor executou um juízo pelo medo, talvez nós levássemos uma vida diferente. Mas essa vida seria imposta, não seria uma vida livre. Porque nada que é feito por imposição é retido no homem. Porque tudo que é constrangido é contrário à ordem e à liberdade. É por isso que o mundo continuou sem perceber nenhum efeito da ação do juiz, a não ser por esses indícios que nós citamos de haver mais iluminação e mais liberdade. Depois do juízo final, o último juízo, que foi sobre a igreja cristã, a obra do Senhor se completou. O acesso do homem à sua primitiva integridade pôde ser restituído. Os céus foram terminados, como Jesus havia dito: vou preparar-vos lugar. E os infernos foram definitivamente subjugados pelo poder do Senhor quando ele venceu a morte e ele venceu na cruz. O mundo intermediário, que é o mundo dos espíritos, foi reintegrado à sua ordem e ao seu uso. Então,
O Senhor veio agora como Espírito, o Espírito da verdade, para nos guiar a toda a verdade. Ele veio no sentido interno da sua palavra, completando a revelação divina feita ao homem. E foi então que ele começou a instaurar uma nova igreja na terra, uma igreja que será definitiva, pois, sendo espiritual, ela é conhecida por Deus só. Nós não podemos dizer que ela está dentro de nós, dentro de mim, ou dentro de você, ou dentro de alguém, porque só o Senhor sabe se ela está ou não, porque é uma matéria de fé e vida ao mesmo tempo. Por isso o Senhor conhece aqueles que são da sua igreja. Então ela está no coração, não está subordinada aos desígnios vaidosos de homem nenhum, não está subordinada aos nossos caprichos, não está sujeita às nossas cobiças, porque no momento em que nós quisermos subjugar as coisas dessa igreja, nós não estamos nela, simplesmente saímos dessa dispensação espiritual. E é por isso que ela se chama coroa de todas as igrejas, porque ela é espiritual. E ela entra nas bodas do Cordeiro, quer dizer, entra na vida celeste. Não haverá outra igreja e não haverá outro juízo como esses. Mas, como nós já dissemos, cada um de nós, homem ou mulher, terá o seu juízo individual, assim que se achar na porta, no limiar da eternidade, no começo da nossa vida eterna. Conforme as nossas obras, seremos julgados ou para a vida ou para a morte. E é assim que entendemos então essa passagem lida do Apocalipse. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os livros abertos não é um determinado livro guardado numa biblioteca no céu, não é um livro físico, mas são os interiores da mente do homem, que se abrem quando ele deixa o mundo natural e entra no mundo espiritual. Porque aí os seus externos são tirados, como se as capas de um livro fossem separadas e mostra o conteúdo, o interior desse livro. E quando os interiores se abrem, o homem recebe o influxo da luz do calor espiritual, essa luz abre os interiores do seu entendimento e esse calor abre os interiores que são da sua vontade. Então, os livros citados no plural no Apocalipse são os interiores da mente dos que fizeram mal. E o livro da vida, que é citado separadamente no singular, são os interiores dos que foram regenerados. Esses interiores são comparados a livros porque tudo aquilo que o homem vê, ouve, pensa, fala, quer ou tem por intenção, tudo isso fica registrado em sua memória interior, ainda que desapareça da sua memória exterior, da sua memória de particulares ou da sua memória geral. Nada, absolutamente nada se perde. Até as palavras que nós estamos ouvindo, ou os sons que nós estamos ouvindo agora, sem prestar atenção a eles, vindo de outros lugares, esses sons vão ficar registrados em nossa memória do espírito para algum uso na eternidade, que só Deus sabe qual, daqui a 1 milhão, 1 bilhão ou trilhão de anos no futuro. Mas tudo que o homem que entra pelos sentidos é guardado na memória do espírito do homem. E como todas as coisas que entram derivam do amor da pessoa, isto é, da sua vontade, da sua vida, ou que deriva do homem mesmo, por isso o registro dessas informações é, de uma maneira simples, é a qualidade do homem mesmo. E abrir esse registro é revelar a qualidade da pessoa mesma. Isso nós vamos encontrar bem explicado no livro Apocalipse Revelado 867. Mas essa abertura do livro da vida, ou abertura dos interiores, não acontece imediatamente quando nós entramos no mundo dos espíritos. É precedida por um primeiro estado, um estado em que a pessoa continua vivendo em seu novo viver, sua nova morada, exatamente como vivia aqui neste mundo. Porque então
a pessoa toma consciência de que ela tem um espírito, de que agora ela está na vida eterna e que agora ela tem usos a prestar. Então, nesse primeiro estado, é o estado de adaptação, o estado de acomodação. A pessoa, então, se prepara para entrar nos usos que tem para a vida eterna. Daí, então, nesse primeiro estado, quando ela começa a entrar no segundo estado, os externos do seu pensamento começam a ser pouco a pouco removidos. Aqui nesse mundo, a pessoa pode pensar uma coisa e falar outra. Mas depois do primeiro estado, no mundo espiritual, quando ela entra no segundo estado, ela não pode mais falar isso. Ela pode ficar calada, mas se ela abrir a boca para falar, ela tem que falar aquilo que está no seu pensamento. Porque agora os seus livros estão sendo abertos. Então, os exteriores começam a ser tirados pouco a pouco e a pessoa entra no segundo estado. Nesse segundo estado, ela vai falar e vai agir de acordo com o que ela pensa e de acordo com o que ela quer. Então, esse é o estado da abertura do seu interior. Abertura dos livros ou do livro, conforme tenha sido a sua vida aqui. É então que o seu entendimento e a sua vontade passam a ser um só. O homem, então, aparece tal qual ele era aqui nos seus interiores, qual tinha sido interiormente no mundo. Se nessa pessoa o bem foi dominante, então ela aparece como pessoa boa, que é amor ao Senhor e amor ao próximo. E o inverso também é verdadeiro. Se era uma hipócrita que fazia o mal e desejava o mal e pensava o falso, ela vai aparecer na sua maldade. Mas se as pessoas que, sendo tiradas dos interiores, elas revelam que elas tinham amor a Deus e amor ao próximo, então essas pessoas são introduzidas num terceiro estado. É o estado em que elas recebem ensinamentos para que sejam preparadas para a vida eterna. Ensinamentos que concordem com o bem dominante que ela cultivou aqui. Então, trata-se o juízo final, não é aquela ideia de um Deus raivoso com uma espada ou um anjo diante do trono, vibrando a espada nas pessoas e jogando umas para um lado e outras para o outro, mas é simplesmente uma abertura dos interiores. E havendo essa abertura, uma consequente associação com os que são bons ou separação dos que são bons e uma ida para os que são semelhantes, para os maus. Então, a própria pessoa executa o seu juízo lá no mundo espiritual. Não existe, então, razão para essa expectativa aterrorizante de um juízo divino impiedoso, um Deus rigoroso que usa a espada para lançar almas no fogo eterno. De fato, Deus é juiz, Deus julga, mas ele julga pela aproximação da verdade. Porque quando a verdade se aproxima, o mal e a falsidade se afastam. Porque o que repele a verdade é o mal e a falsidade. Quando a divina verdade chega, os males e falsos se precipitam para a escuridão. Porque o Senhor, de fato, não lança ninguém nos infernos. Muito pelo contrário. O Senhor sempre exerce uma poderosa atração. Inclusive, os Escritos defendem amor como o amor é uma poderosa atração. De quem? Divina. Atração de Deus. Então, o divino amor exerce uma poderosa atração que abrange, que atinge, que alcança todos os seres humanos, sem exceção. Não há nenhum que Deus tenha previamente condenado ao inferno. Não há predestinação, como algumas religiões pregam. Não há nenhum filho que Deus tenha criado para sofrer eternamente no inferno. Muito pelo contrário, o Senhor nunca se afasta de homem algum. O Senhor está sempre presente com todo homem. E ele insiste para ser recebido. E ele é recebido tanto quanto o homem abrir o seu coração para ele. Não importa a condição ou estado da pessoa. Quando ela se volta para o Senhor e ouve a voz do Senhor bater a porta, o Senhor entra e faz a conjunção com a pessoa. Então, é essa poderosa atração do Senhor e alcança todo ser humano. E o Senhor quer se conjuntar a todos, por isso ele a todos atrai
a si. O juízo final, então, não deve ser visto como um evento de pavor. O Senhor sempre efetua o juízo sempre que vem. Mas lembrem-se que o Senhor vem como misericórdia, como amor, como justiça e como verdade. Ele nunca separa a verdade da misericórdia. Ele nunca separa a justiça da sabedoria do amor. A verdade vem e lança luz. A verdade que afugenta as trevas sempre que elas surgem. Então, uma vez que a nossa ida para esse mundo será o nosso juízo final, por isso, quando nós chegarmos lá, passaremos por um juízo. O que devemos fazer? Se nós formos prudentes, devemos tentar, enquanto estivermos ainda aqui, antecipar, ou por assim dizer, precipitar o nosso juízo, essas etapas preparatórias. E o juízo que nós fazemos aqui são todas as oportunidades que Deus nos dá de, ao ouvirmos a palavra, ou as pregações da palavra, saber aproveitar a luz esclarecedora da verdade. Permitir que essa verdade entre em nosso entendimento e lá efetue pequenos juízos, dissipando falsidades, pequenas falsidades também de nossa crença, eliminando raciocínios falsos e distorcidos, aplicando essa verdade para transformar, para regenerar a nossa vontade corrompida e tendenciosa, que é para o inferno. Porque todos pecaram, como diz o apóstolo, e todos carecem da glória de Deus. Então é sábio para nós aproveitar as oportunidades de aprender a verdade, recebê-la no coração e deixar que a verdade execute o juízo final em nossos pensamentos, que limpe, que purifique, que comece a afastar daqui, para que nós não sejamos uma surpresa quando chegarmos ao mundo espiritual. Se nós aqui tivermos levado uma aparência de bondade, de fé, de crença, de piedade, lá mostrarmos que realmente tínhamos sido hipócritas, falsos e maus. É por isso que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer o nosso juízo particular a cada dia aqui pelo autoexame. Assim não teremos surpresas ou não seremos surpresas para os outros. Porque, de fato, sempre que nós prestarmos atenção santamente na palavra, com desejo de andar conforme os preceitos da palavra, estamos efetuando um pequeno juízo em nosso mundo espiritual, que é a nossa mente. A luz da verdade nos faz hábeis para distinguir entre o bem que deve ser feito e o mal que porventura estivermos fazendo. Então temos a liberdade de escolher, deixar o mal e escolher o bem ou não. Porque saberemos sempre o mal que deve ser rejeitado. O Senhor nunca vai nos deixar em dúvida. E é assim que começa a nossa regeneração nesse mundo, regeneração que é, em poucas palavras, preparação para a vida eterna. E é pela regeneração que nós começamos a receber o reino de Deus dentro de nós. É pela regeneração que uma nova igreja começa a ser implantada em nossas mentes, em nossos corações. Só assim é que o livro que se abrirá para nós, no dia do nosso juízo final, não será os livros no plural, mas será o livro da vida. Porque não haverá surpresas funestas, não haverá condenação, porque nós mesmos já teremos aberto esse livro aqui. Nós mesmos teremos conhecido o bem que temos que praticar. E nós sabemos esse bem, conhecemos esse bem, nós sabemos os nossos males, e nós vamos registrando os nossos atos de rejeição dos males, de renúncia aos males e de prática do bem a cada dia. Nós mesmos é que escrevemos o nosso livro da vida com o poder que Deus nos dá, com a misericórdia com que Ele nos trata. Sempre que o homem está sendo regenerado, ele passa por esse juízo da verdade. O juízo que acontece nos interiores de sua mente. Porque a mente do homem aqui corresponde aos céus. E assim como o Senhor ordenou e completou os céus, Ele também ordena a nossa mente. Ele forma uma nova maneira de pensar e de agir. Ele implanta o amor dele
em nossos corações para que nós possamos, de alguma maneira, segundo a nossa força, segundo a nossa intenção, passar adiante, aplicar na vida. A nossa mente racional, que é a mente intermediária, chamada mente interior, entre o espírito e o corpo, ela se aperfeiçoa, deixando fluir a luz e o calor que provém do mundo espiritual e que vão esclarecer também a nossa mente natural. Então haverá luz, desde o nosso homem interno até o nosso homem externo, porque no meio o Senhor já estará efetuando o juízo na nossa mente racional. Quando nós racionalmente dissermos, eu tendo para isso, sei, mas como eu sei que isso é o mal, eu não farei, porque é um pecado contra Deus. Esse é o juízo final que nós fazemos, perdão, não final, o juízo individual que nós fazemos no plano intermediário de nossa mente, e toda vez que os males são afastados, a luz brilha mais, o Senhor se aproxima mais, e a luz chega para esclarecer os nossos atos da vida natural, em todos os sentidos. E ao mesmo tempo nos tornamos pessoas racionais e um dia pessoas espirituais, porque uma nova vontade e um novo entendimento estão sendo implantados em nós por esse meio. Então serão a nova igreja que o Senhor estabelece no íntimo de cada um de nós. E é por isso que ele falou: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então é o Senhor, pela verdade, que efetua em nós o juízo. Não somos nós que efetuamos, ele simplesmente nos dá a capacidade de compreender o que é o juízo e nos dá a disposição para efetuarmos o juízo individual, se nós assim quisermos. Mas é ele que faz isso. Nós só fazemos porque ele faz primeiro. O Senhor é o agente, nós somos o cooperador. Mas é uma coisa que devemos fazer como se fosse por nós mesmos, para que o Senhor possa fazer de fato. Nós seremos julgados pela verdade segundo as nossas obras. Então, são essas obras que devemos ter constantemente diante do nosso pensamento para que possamos julgá-las, examiná-las e separar aquelas que convêm ser praticadas das que não convêm ser praticadas, mas que devem ser afastadas. A palavra de Deus, por seu influxo, nos traz, então, a compreensão da nossa realidade espiritual. A palavra de Deus nos dá a condição de efetuar o juízo. Assim como aconteceu no plano de cada uma das 4 dispensações, quando o Senhor deu uma revelação nova, uma palavra nova, por essa palavra nova o Senhor instaurou uma dispensação nova, a igreja nova. Por exemplo, no final da igreja antiquíssima, eles tinham a palavra inscrita no coração, e a instrução vinha diretamente do céu. Quando a igreja antiquista chegou ao fim, o Senhor instaurou a igreja antiga, o Senhor deu a palavra escrita, que serviu de revelação para a igreja antiga. Agora era uma palavra escrita que tinha um sentido espiritual e um sentido natural. E quando a igreja antiga chegou no fim, o Senhor deu a revelação do Velho Testamento para a igreja judaica. Quando a igreja judaica chegou ao fim, o Senhor deu o Novo Testamento e as verdades sobre as quais foi instaurada a igreja cristã. E hoje o Senhor abre o sentido espiritual da palavra para que a igreja cristã seja estabelecida espiritualmente no mundo. A mesma coisa também acontece conosco. Cada etapa de nosso julgamento que nós efetuamos por nossa racionalidade e no gozo de nossa liberdade, o Senhor nos dá uma compreensão nova a respeito daquele estado. É como se fosse uma não revelação individual, porque não é uma palavra nova, mas é uma compreensão, uma cognição nova do que a verdade é, do que aquela verdade implica para nós, do que devemos fazer em função daquilo que acabamos de aprender. Então também temos essa compreensão, essa luz que vem do Senhor quando o juízo acontece, quando se efetua em nós. Por nós mesmos, sem esse esclarecimento, sem essa instrução, sem essa iluminação, nós nunca poderíamos julgar em nós, nem separar entre os males e os falsos, nem saber o que é o bem, nem o que é o mal. Mas o Senhor nos dá luz e por essa luz ele nos resgata, ele nos livra do mal. E é por isso que é tão importante termos uma comunhão pessoal com o Senhor na leitura da palavra, no aprendizado da palavra, na meditação da palavra, no sentido literal e no sentido espiritual,
para compreendermos quais são os meios que neste momento o Senhor está provendo, os meios pelos quais o Senhor nos dá condições de que esse juízo seja efetuado em nós. Por esses meios, o Senhor também nos dá força para resistirmos aos males. A palavra é muito clara que essa obra do juízo é a mesma que a obra da regeneração. E ela só se efetua pela verdade conjunta ao bem. Quando nós aprendemos a verdade e agimos de acordo com ela. Quando a verdade se transforma bem no nosso viver. Portanto, o que nos salva é a fé conjunta à vida. A fé e as obras ao mesmo tempo. A fé qualifica as obras pelas quais seremos julgados. Quando o homem introduz-se a si mesmo nesse juízo, ou melhor, numa sucessão de juízos diários que ele se habitua a passar neste mundo, ele começa a ser liberto do cativeiro espiritual, cativeiro da sua mente. Ele passa a ser livre, ele passa a conhecer verdades que antes ele não conhecia. Então ele tem mais liberdade para agir. E o juízo final 74 fala: ele pode perceber melhor as verdades interiores, se assim quiser. E daí ele pode se tornar mais interior, se assim desejar. Depois de cada juízo individual, ou cada juízo específico, porque o homem passa, um novo aspecto de uma nova igreja é implantado nele, é criado nele. É o novo céu e a nova terra. E mesmo em sua mente natural, a pessoa pode começar a sentir os efeitos do que começa a se passar no seu homem interno. Porque o homem começa a ter paz, começa a ter alegria e começa a ter iluminação interiores, como diz Juízo Final 30. Tudo isso vem do Senhor, por meio dos céus, depois que o homem começa a fazer os seus juízos. Então, assim como o Senhor veio com certeza e efetuou o juízo nos planos das 4 igrejas, das 4 dispensações, e deu verdades novas para cada igreja, também devemos esperar que com certeza o Senhor virá para nós, o Senhor vai nos dar condição de que façamos esse juízo, não uma obra de terror, de condenação, mas de livramento, de purgação, de purificação de nosso caráter, de nossa vida, de nossa mente. Porque esse é o meio de nossa salvação, o meio que o Senhor está provendo para nós ainda neste mundo. Eu agradeço a todos pela atenção e agradeço aos irmãos, ao pastor Johnny, aos irmãos Francisco, Eduardo e todos os irmãos do bairro de Fátima que nos proporcionaram essa oportunidade desse evento, celebração do aniversário da nova igreja, e com certeza isso é algo que nos traz enriquecimento na vida espiritual. Para os que estão assistindo e participando, agradeço em nome de todas as pessoas que promoveram e que estão liderando essa atividade. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Cristóvão. Agradecidos somos todos nós. Sabe aquelas promoções de compre um e leve 3? É mais ou menos o que nós tivemos agora aí, como súmula de toda essa palestra. A gente pensou que iríamos ter apenas uma Pansan, mas tivemos o juízo explicado como nunca. Dentro do nosso cronograma, nós íamos até às 12h15, mas eu queria saber se os irmãos querem, como sobrou um tempinho aí, nós podemos estourar até às 12h30. Se quiserem fazer alguma pergunta, os irmãos que estão online podem ativar aí os seus microfones e aproveitar aí, porque logo após nós estaremos entrando no intervalo para o almoço, estaremos retornando, conforme o nosso cronograma, às 14 horas. Então, nós temos aí um intervalo aí para mais uns 20 minutos para alguns questionamentos que eu acho que é bem pertinente para esse momento e aproveitar esse calendoscópio humano que assumiu a cadeira aí, que pode nos responder dentro dessa oportunidade única, porque no próximo ano já será
254, 253 está Isso aí. sendo hoje e amanhã. Ok, irmãos? Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, aproveitem aí. Nós temos aí 20 minutinhos, 20 minutinhos aí com espaço aberto para todos. Obrigado, pastor Cristóvão. Quer fazer alguma pergunta, já? Oi? Quer fazer alguma pergunta? Quero também aí agradecer os netinhos do pastor Cristóvão que estão online. Sejam bem-vindos todos. Está aberto, pode aproveitar o tempo. Eu só quero agradecer ao Cristóvão aí pela palestra, que foi muito bem instrutiva. Com certeza nós vamos sair daqui mais instruídos. E refletir mais sobre nossas vidas. E assim, desejar não só para cada um de nós, e que essa palestra fique por muito tempo ecoando na vida de outras almas, para que o segundo advento venha para cada um de nós. Muito obrigado, Cristóvão. Não entende nada que está falando? Houve eco, Marcos? Reverberação do som? Foi o outro telefone que estava aqui do lado. Então, se a mensagem não foi passada, então é que a gente fica agradecido por todo esse momento dessas palestras, nos trazendo, né, essa luz de 253 anos da nova igreja, e que ela ecoe, né, por muito tempo e possa trazer a luz da verdade e aqueça cada coração para que nossa vontade mude e assim também a gente possa receber o segundo advento do Senhor em espírito e em verdade, e o reino de Deus dentro de cada um de nós. Muito obrigado, pastor. Amém. Posso falar? Vai dar eco aí, tem que ligar aqui. Mais uma vez, vocês me perdoem se eu estiver sendo inconveniente nas minhas colocações, mas eu não consigo segurar, né? Eu só quero entender uma coisa seguinte, ô Cristóvão. Acho que acontece com várias pessoas, não sei se é comum, mas acredito que seja, e vários momentos na vida, às vezes estou fazendo a comida, fazendo limpeza, alguma coisa, me vem um pensamento, sabe, aquelas coisas que aconteceram no passado, não é que eu quero lembrar, mas vem na mente da gente, e tem coisas assim que eu tenho que confessar aqui que envergonho, viu? Eu me envergonho de ter feito. Eu fico assim, eu quero livrar daquele pensamento, procuro outra coisa para fazer e tal, e aquilo me incomoda tanto, às vezes deitado na cama e vem esse pensamento, vem nos últimos tempos. Eu estou muito incomodado com isso, cara, muito, porque tem coisas que eu fiz lá no passado que eu falo agora, eu choro, porque eram maldades, cara. Eu era um cara muito ruim. Quando era piá, então, meu Deus, eu tinha tanta maldade dentro de mim que eu fico. Eu só tenho que dizer uma coisa: eu fico envergonhado daquelas coisas que eu já fiz lá atrás. Lá. Eu fico pensando como me livrar desses pensamentos. Não tem como, porque isso está arquivado na cabeça da gente, né? E eu voltar atrás, procurar algumas pessoas para dizer para elas assim: olha, me perdoa o que eu fiz para ti. É impossível, Lúcio, porque eu não lembro nem da pessoa, não tem menor chance de 50, 60 anos atrás, do que a gente fez. Como fazer isso hoje, né, cara? Isso tem me incomodado. Acho que parece que hoje a tua palestra veio justamente para dar uma luz, para dizer assim, olha, ficou lá atrás, tu ferrou, e hoje a tua vida é diferente. Então, eu já coloquei isso para vocês lá no Rio e coloquei aqui em Curitiba também, que eu acho que Deus está dando uma chance para mim que não sei se
para muitos, vamos dizer assim, mas eu, particularmente, Deus me chamou para estar aqui, porque se eu tivesse no caminho que eu continuava nas outras igrejas, eu continuava com esse mesmo padrão, não que eu continuasse um cara ruim e tal, né? Mas não conseguiria me livrar e ter essa consciência de que hoje eu sei que Deus está me dando uma luz dizendo, olha, cara, ficou para trás, hoje eu quero que tu continue esta vida de regeneração. Obrigado pela oportunidade. Desculpa mais uma vez se eu estou sendo importuno, tá bom? O Yuri, você não está sendo oportuno, está sendo muito útil, porque está puxando um assunto interessantíssimo. O que acontece é o seguinte, quando a gente adquire consciência pelas verdades. A consciência passa a nos mostrar aquilo que é mal, aquilo que é bom. Não só o que a gente está fazendo, mas no que a gente já fez no passado. Então, a vergonha, a tristeza por ter feito algo é um sintoma bom. É um sintoma de que você se arrependeu daqueles males, que você fez penitência, que você não vai mais praticá-los. Então, em vez de encarar com vergonha e tristeza, pensa assim, eu de fato fiz aquilo porque foi o meu homem externo regenerado. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, ele me deu condições de aquilo me envergonhar. Eu tenho aversão a esse mal, a esses males. Eu não faço mais isso hoje, graças à misericórdia de Deus. Então, não são esses que devem perturbar você, mas os males que devem perturbar a qualquer um são os males de que a gente ainda não tem noção. Porque quando o salmista fala assim, sonda meu Deus e vê o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda eterna. O salmista está pedindo a Deus para mostrar algum mal que está ainda oculto, que não foi revelado. Então ele quer saber se alguma coisa que ele está fazendo agora é um mal, para que ele comece a lutar daqui em diante. Aquilo que ficou para trás, como você disse, caiu no mar do esquecimento, porque fala lá no profeta, todo mal que o justo praticou não se fará memória. Mas então por que a gente lembra? Porque os maus espíritos gostam de pegar as nossas faltas, nossos erros, coisa de que a gente se arrependeu, e condenar. Porque o prazer deles é ver tristeza e condenação. Mas o Senhor mesmo não condena. Então é importante a gente saber dizer o seguinte, bom, de fato eu fiz isso, foi um mal que eu fiz contra Deus, meu próximo, mas o Senhor já me afastou disso. E graças a Deus, o Senhor me deu uma nova vontade em relação, nesse aspecto, ou nesse entendimento. Né? E devemos dar graças a Deus por essa mudança, porque infelizmente, muitas pessoas continuam fazendo males vergonhosos a vida inteira e nunca sequer têm consciência de que eram males. Então, esses são aqueles que terão só livros, do plural, e não terá livro da vida. Não teve esse momento de reflexão, de compreensão e de humilhação por reconhecer o que ele era, né? Mas, ao mesmo tempo, a esperança de que Deus mudou, Deus tirou. Tá? Mas é muito bom, é um testemunho que você deu e serve para todos nós. Muito obrigado. Mais alguns irmãos aí querem falar? Ainda temos tempo. Agradecer aos visitantes, bastante gente. Considerações finais eu faço no final. Espaço aberto aí para todos que queiram, ainda dentro do nosso tema, o juízo das 4 igrejas, a instauração dessa nova igreja aí que ainda está descendo, o entendimento dela, né? Desce de Deus pelos céus, e o juízo também individual de cada um, e a partir como foi explicado, desses pequenos juízos que são feitos na mente, no entendimento de cada homem da nossa atualidade, uma nova igreja vai sendo surgida ou sendo instaurada na mente dele, ou ele vai, então, já fazendo parte dessa igreja, dessa nova igreja que o Senhor está instaurando aí, como dentro dessa nova dispensação, a partir de um novo entendimento que é dado. Na sequência, nós teremos o pastor Andy, lá dos Estados Unidos, que vai estar falando sobre essa nova igreja que foi instaurada agora no céu e também dessa nova igreja que foi instaurada no mundo. Nós, por enquanto, estamos recebendo as verdades dela enquanto no mundo. E ele vai falar exatamente sobre como que primeiro ela foi instaurada no céu,
e hoje está sendo povoada por aqueles que fazem parte dessa nova igreja no mundo, e quando passam para o mundo espiritual, vão habitar, sim, serão integrantes dela, e dessa nova igreja aqui no mundo, entendida aí nessas diversificações de congregações que existem, mas caracterizada pelas verdades principais pelas quais o Senhor deu na palavra e também revelada na sua doutrina. E logo após, que aí nós vamos fechar o ciclo de palestra e do tema, o reverendo Johnny Villanova vai falar sobre o aspecto dessa igreja, dessa nova igreja, no âmbito universal, abraçando assim toda a civilização humana do momento de hoje, do que acabou de nascer, já nasce nessa nova dispensação, mas também fazendo parte de uma igreja universal, dessa igreja universal que é toda a humanidade criada pelo Senhor, e também da igreja específica, que serão aqueles ou são aqueles que estão recebendo essas novas verdades, estão se permitindo que esse velho homem seja refeito, seja renascido, surjam das falsidades anteriores. Então, vamos fechar muito bem quando estivermos também falando dessa igreja específica, onde o objetivo é fazer com que todos nós nos sintamos no lugar, né, como participante ou como encontrar o nosso lugar nessa nova igreja que o Senhor instaurou. Ok? Então, se mais 5 minutinhos aí para alguém quiser fazer uma pergunta, e nós estaremos entrando aí no nosso intervalo para o almoço, estaremos retornando às 14 horas. 14 horas retornamos com o pastor Andy Hilmas, lá dos Estados Unidos, com o tema a nova igreja no céu e a nova igreja na terra. Ok? Ô, Francisco, Sim, desculpe. Você sabe se os irmãos de Moçambique e de Angola conseguiram conexão? Acabei de falar com o Josué. Josué está participando, viajando de trem. Ele disse, Francisco, eu estou aqui ligado, estou dentro do trem, mas estou participando. O de Angola. O de Moçambique ainda não me responderam, mas receberam o link. Também, como vai ficar gravado, temos aquela questão de hora. Na hora Ótimo. que eles verem, eles vão retornar quando dá um retorno aqui para nós também deixarmos o ok para eles. Ok? Muito obrigado, Ótimo. pastor Paulo. Obrigado muito vocês. obrigado mesmo. Estamos muito felizes, radiante aí com esse dia maravilhoso, né? E também com essas palestras que já tivemos. Queremos agradecer o pastor Eduardo da palestra anterior. Foi um pouco corrido, queríamos também ter deixado um espaço para pergunta, pastor Eduardo, mas no finalzinho, se você ainda tiver por aí, vai sair perguntinha referente lá ao seu tema, ok? Nós estamos aqui na congregação, aqui na igreja, escrevendo no caderninho para as perguntas no final, as considerações, ok? Muito obrigado. Obrigada. Até 2 horas. Tá bom. O nosso irmão José Carlos se apresentou aqui. Boa tarde, Sandra. Para uma pergunta. Bom dia a todos, tá? E mais uma vez, felicidades, sou o José Carlos, tá? Daqui da igreja. E uma coisa que eu gostaria de saber, no sentido de, quando eu vou a um sepultamento, eu procuro muito ver o rosto da pessoa, né, que está ali. E o que me preocupa... Cortou o som. Cortou o som. Avisa ele que cortou o som. Muita gente fala, está em paz. E é isso que me preocupa. O que seria... A metade foi perdido, porque cortou o som. Comece de novo. Ok, a pergunta é o seguinte: no caso da pessoa falecida, falece ali, está ali no sepultamento, no velório. Então, algumas têm aquele semblante de dor, de tristeza. Será que era porque ela não estaria em paz? E às vezes você vê uma como se estivesse dormindo, tranquila,
E aí, realmente, aquela estaria realmente tranquila? Então, essa é a minha dúvida, tá ok? Um bom dia a todos. Obrigado. A questão do aspecto das pessoas que depende do maquiador lá, né? Que tem um primo meu que só fez coisa. As coisas que viu lá estavam com um É, sorriso, que coisa mais linda do mundo. é. Eu acho que depende do maquiador, porque eu conheci uma ex-namorada de 40 anos atrás, que ela trabalhou lá preparando os defuntos e Falando tal. disso, não, Yuri, Então, isso é ela muito bom. preparava o rosto da pessoa e tal. Então, eu acho que nesse aspecto é um pouco diferente, né? É. Não Eu vai, não também vai. acho, eu também acho, Zé Carlos, que não chega ao nível de poder ser reconhecido pela face, não. Pode ser que pessoas boas, que têm uma expressão de sofrimento, e vice-versa. Pessoas más têm uma expressão serena. Porque lembra que aqui os externos podem expressar uma coisa e os internos outra. A abertura só vai acontecer depois da segunda fase no mundo dos espíritos. Mas aqui não, né? Aqui não creio que tenha essa relação. Ai, que bom, graças a Deus, fico mais tranquilo, porque eu fiquei É, preocupado com muitas pessoas, né, que eu tinha um carinho e tinha aquela feição de dor, de tristeza. Tá ok, não. obrigado, um bom dia a Acho que todos, tá tem ok? a ver com a causa da morte mais do que com a condição do espírito. E a Sandra fez uma pergunta aí no chat: como é que pode reconhecer, como se pode reconhecer a nova igreja, não é, Sandra? Foi isso? Deixa eu ver aqui. Como reconhecer a nova igreja na Terra? Essa que é a questão, Sandra. Não é para ser. O Senhor falou, não se pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não dá para reconhecer a nova igreja na Terra. A gente não pode dizer essa pessoa é da nova igreja ou aquela pessoa não é, porque vai depender do estado interior de vida. A mesma coisa que se aplica no que falou do semblante da pessoa no caixão. A pessoa pode ter uma semblante boa, parecer uma pessoa boa, honrada e honesta, e não pertencer ao corpo da igreja espiritual, né? Então, não dá para a gente julgar se é da igreja, não. O que a gente procura é, com relação a nós mesmos, devemos procurar fazer o que é correto, afastar o mal e procurar fazer o bem, com a esperança de que sejamos parte da igreja do Senhor. Mas tudo que temos nesse mundo é a esperança, tá? A certeza só vamos ter depois. Espero que tenha esclarecido. Sim, obrigada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Pastor Cristóvão, a nossa irmã Irani também tem aqui uma pergunta para fazer ao senhor, ok? Boa tarde, pastor Cristóvão. Boa tarde, Sou Irani. Irani. Sim, pastor Cristóvão, minha mãe, quando ficou em leito de morte, ela ficou meio senil, ela sofreu muito com problema pulmonar, ela teve fratura que não recuperou. E eu acredito que o Senhor a deu uma condição de senil para ela suportar aqueles momentos difíceis, porque ela era muito autossuficiente. Então, com a senilidade, foi melhor, mais fácil cuidá-la, porque ela aceitava, né, os cuidados. E a minha mãe, já no final, eu não estava, mas uma sobrinha, que era neta dela, veio entrando, que ela faleceu em casa, e ela tinha coisa, aquela crença dela, de pedir por almas dos seus queridos, acender uma velhinha. Era a crençazinha dela, né? Na pureza dela, na inocência. E a minha sobrinha foi entrando pela janela do quarto dela, visualizou uma luz acima da cabeça dela. Então a menina pensou: vovó está partindo aquela luz? Acenderam vela. Mas quando ela adentrou o quarto, a luz desapareceu. O que seria aquela luz? Que sinal seria aquele? Divino? Ô, Irani, é difícil eu poder lhe responder. A gente gostaria, sim, não é, que fosse, mas só Deus é que sabe. Pelo amor que você tem à sua mãe e pela misericórdia, sobretudo pela misericórdia de Deus, não é?
que Deus abraça e recebe com toda ternura todo ser humano, e no momento da morte, a pessoa é mantida no estado de paz, de tranquilidade, ainda que o sofrimento aqui, mas ela é mantida, e ela é recebida por anjos. Todas as pessoas são recebidas por anjos quando despertam no mundo, depois dessa vida aqui, geralmente 2 ou 3 dias. Então, eu creio o seguinte, há anjos perto de toda pessoa que está passando desse mundo para o outro. Tá? Mas não podemos dizer porque com certeza. horas depois ela partiu. Exato. Horas depois daquele momento ela partiu. Você vê no juízo final, perdão, no livro Céu e Inferno, como as pessoas são recebidas por anjos do céu mais alto, porque o amor do Senhor. Os anjos querem receber, queriam que todos fossem para a sociedade deles, mas cada um procura o lugar que lhes convém. E também fala na parábola do rico e do Lázaro, olha como é que fala na parábola. Uhum. O Lázaro morreu e foi transportado pelos anjos. Uhum. Então, não é uma coisa que está só no sentido espiritual. Na letra da palavra, no momento da morte, o Senhor manda os agentes dele, que são pessoas que, nesse mundo aqui, né, que amaram o próximo de coração. Então, as pessoas assistem as pessoas que estão falecendo. Mas não é uma coisa que você, né, nem eu, ninguém pode afirmar com certeza. É a presença do Uhum. Senhor, a presença do Uhum. anjo. Você entende? Mas com Uhum. certeza o Senhor estava cuidando dela a partir do último momento dessa vida aqui, com toda certeza. Já, Tá? já. Quando Prazer te ela ver, ficou Irani. senil, já era cuidado do Senhor por ela. Exatamente, Tá. exatamente. Obrigada, pastor. Nada. Muito obrigada. Prazer te ver. E aí, Dois Yuri? É isso segundinhos, aí, gente. Muito obrigado. Chico, só 2 segundinhos referente ao assunto que essa senhora trouxe aí. Eu não vou me estender, porque eu já contei isso lá no Rio de Janeiro, a questão da referência do falecimento da minha mãe. Ela sofreu muito também, e meu pai da igreja, mas foi uma mulher que foi muito respeitada. E quando ela teve para falecer, ela teve problema no estômago, e o mesmo problema que a mãe do Daniel passa, só que naquela época não tinha os recursos. E ela vivia à base de morfina. Quando ela soube que não tinha mais jeito, então ela disse que não queria mais sangue, não precisava mais nada. Só que no dia que ela estava para falecer, veio o padre para dar a extremunção, ela não quis ter a extremunção. Chamaram o pastor lá, o pastor veio e eu não estava presente, já tinha saído para almoçar. E provavelmente ele perguntou se ela aceitava Jesus e tal, porque ela não gostava de freira, não gostava de padre, mas mandou nós para os colégios de freira e tal. Então, para resumir, na hora que o padre deu a palavra para ela disse assim, diz, agora eu vou em paz porque eu estou vendo uma luz aqui no quarto que nenhum de vocês está vendo. Todas as minhas tias, todo mundo, a irmã, todo mundo confirma isso das palavras dela, dizendo assim, ó, eu vejo uma luz tão intensa, uma luz tão forte aqui que vocês não conseguem perceber, de tão intensa que é, mas eu estou vendo essa luz. E fechou os olhos. Que E aí, bonito, né? Graças a Deus. o suspiro dela, não veio, o médico foi ver, ela já tinha falecido. Que bom. Amém. Muito bonito. Esgotado aí o também. nosso horário, gente, nós queríamos agradecer aí os irmãos que participaram e dizer que dentro do assunto do segundo advento nós estaremos aí até às 16h30. Então vamos curtir bastante esse momento, é nosso, o Senhor nos proporcionou, e mais uma vez estamos gratos aí, pastor Cristóvão, pastor Eduardo, todos os irmãos que estão participando online pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, também, e também pelo o nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Nós queríamos aí também... O senhor pode também agradecer, ter ouvido sua família, seus filhos, pastor Cristóvão, participando, o senhor pode agradecer a eles aí também. Estiveram aí durante um tempo. Ok? Estamos todos agradecidos, então nós vamos fazer agora o encerramento, porque nós precisamos fazer um intervalo aí para almoçarmos, que aquelas pessoas que tomam insulina já estão com quase 2 horas sem açúcar no sangue, já diminuiu aí. Então, às 14 horas estaremos de volta com o pastor Andy falando sobre a nova igreja no céu e a nova igreja no mundo, ou na terra. E o objetivo é fixar bem nos ensinamentos para você se encontrar dentro dessa nova igreja, tentar com esses novos conhecimentos abrir espaço para receber
para desfazer um pouco os conhecimentos anteriores, que era assim meio opaco ou meio escurecido, e esse, numa nova luz, esclarecer mais os nossos entendimentos, ok? Às 14 horas estaremos de volta.